Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Lincoln de Sales. Nós estamos aqui no nosso curso de técnicas de vendas. No momento, nós estamos abordando o funil de vendas e agora nós vamos abordar o fechamento. Fechamento é uma pergunta para a qual a resposta confirme a venda. Então, sempre que a gente fala de fechamento, a gente pode lembrar de um momento como um namoro, como um casamento, que a gente não faz uma pergunta: você aceita namorar comigo? É quase isso. Vamos dar início nesse relacionamento entre vendedor e cliente, entre empresa e cliente. Então vamos lá. Fechamento de vendas é a etapa decisiva de uma negociação, na qual a compra pode ser finalizada ou não pelo cliente. É o momento crucial em que a empresa ou vendedor apresenta uma proposta destinada a transformar consumidores em clientes. Então, o momento do fechamento é aquele momento crucial, passou a negociação, onde a gente faz aquela pergunta para o cliente fechar ou não o pedido. É claro que no nosso caso, nós vamos fazer a pergunta para o cliente fechar o pedido. Não é isso, gente? Então vamos lá. O que é que eu preciso fazer no fechamento? Preciso contornar uma possível objeção e, se isso acontecer, retornar para a negociação. Eu preciso, por exemplo, qual a objeção? Não sei se é isso que eu quero, tem que ver com fulano, isso aqui está caro. Então, isso aconteceu, eu volto para a negociação, para a gente não perder a venda. Querendo ou não, pôs dificuldade, ainda está negociando. Vamos lá. As regras do fechamento ainda são as mesmas. Então, nós não podemos fazer uma pergunta que a resposta seja sim ou não. Nós temos que pedir a venda e não podemos ter medo do não. Como assim eu vou pedir a venda? É simples. Então vamos lá. Vai ser à vista ou a prazo? Aqui não tem resposta de não vai ser. Aqui só vai ser. Ou vai ser à vista ou vai ser a prazo. Ok? Então isso é uma forma de pedir a venda. Gente, cada pessoa vai desenvolver a sua técnica de poder fechar com o cliente. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, hoje em dia a gente vende de uma forma mais digital, mas quando eu vendia a gente usava muito bloco de vendas. Quantas e quantas vezes o cliente, eu estava terminando a minha apresentação, já tinha feito todas as simulações de preço, de prazo e etc., pegava o bloco de pedido, já colocava em cima da mesa, só de colocar o bloco de pedido em cima da mesa, o cliente já sabe que aquilo ali é para fechar. E ali o cliente, às vezes, eu via que ele estava meio indeciso e tal. Eu falei, não, então eu já vou preparando seu pedido aqui, enquanto você vai definir a condição de pagamento, qual que é o seu nome completo? Até hoje, um só saiu fora. Falou comigo, Olívio, não vem com esse papo de vendedor seu não, que eu já conheço. E mesmo assim comprou. Mas então é o seguinte, são coisas que funcionam. A gente tem que ter esses métodos. O que mais? Vai ser Pix ou cartão? Se for Pix, já vou gerar o seu desconto. Então vamos lá, você prefere preço ou prazo? O cliente ainda está naquela fase ali que está negociando e tudo mais, e já está para vender, já está para comprar, então você já vai fazer a proposta. Você quer preço ou prazo? Ainda tem outras. Então, olha, você vai retirar na loja ou vou entregar o produto na sua casa? Então, são coisas que a gente fala que, querendo ou não, é nosso papel. Forçar o cliente para fechar agora. Se sair da loja sem fechar, a possibilidade de perder a venda é alta. Então vamos lá, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente poder ver. Então nós temos um tipo de fechamento, que é o fechamento por perguntas. Então nessa técnica, o vendedor utiliza perguntas assertivas para compreender os impedimentos da perspectiva do cliente. Como por exemplo, o que o preocupa? Por que você adiaria essa compra? O que eu faria fechar o negócio agora? Posso ajudar em algo mais? Então tem gente que se sente bem com esse tipo de pergunta, que não é tão agressiva. Então, por exemplo, por que você adiaria essa compra? Não é uma pergunta agressiva. Mas, querendo ou não, o cliente, a resposta que ele der, já pode fazer vender para ele agora. Certo? O que eu faria fechar esse negócio agora? Às vezes a resposta que ele te dá vai te fazer fechar. Então, são coisas que ajudam nessa hora do fechamento. Nós temos outro que é o fechamento presumido, mais ou menos que a gente falou um pouco antes. Então, vamos lá. Baseie-se no uso de linguagem e comportamento que pressupõe que o cliente já decidiu comprar. Então, um exemplo. Vamos agendar a entrega para a próxima semana? Então, se vamos agendar, já vai fechar comigo e eu já vou te entregar semana que vem. Certo? Então, isso aqui também funciona. O que mais a gente pode fazer? Fechamento filhotinho de cachorro. O vendedor cria um senso de urgência como se o cliente estivesse perdendo a oportunidade. Exemplo, essa oferta é válida somente até o final do dia. Tem gente que não gosta, mas tem gente que na hora que escuta isso, doido. Essa aqui é a última peça. Tem como você guardar ela para mim? Não posso, só se você me der um sinal um dia. Então, tudo isso aqui são pontos que ajudam demais. É claro que cada vendedor vai se adaptar com uma ou com algumas dessas técnicas.
É claro que elas dependem mais do cliente do que do próprio vendedor. O que mais? Fechamento agora ou nunca. Oferecer um benefício especial caso a compra ocorra imediatamente. Se fechar agora, ganhará um desconto extra. Então, o cliente que eu já tenho mais liberdade, eu já cheguei a falar com o cliente, falei, olha, eu preciso que você feche agora comigo aqui, que eu estou precisando bater minha meta de venda esse mês. E aí ficava, poxa, mas você é foda. Ah, tá beleza. Não, eu te dou uma condição de pagamento, você pode me pagar primeiro aí daqui a 15 dias, não tem problema. Mas eu já vou tirar o seu pedido, já vou encomendar seu produto. Então são coisas que nos ajudam muito. Vamos lá. Fechamento resumido. Então, quando a gente vai relembra alguns pontos importantes do produto, por exemplo, lembrando que o nosso produto oferece X, Y, Z. Tem também o fechamento que a gente fala fechamento firme. Então, quando o vendedor assume que a venda já está fechada e pede a confirmação do cliente. Vamos adiante com a compra? Então, né, já é uma coisa que pode levar, querendo ou não, mais uma vez, uma pergunta que confirma a venda. Então, vamos lá. Lembrem-se que aplicar essas técnicas corretamente depende de conhecer o processo de vendas e construir um bom relacionamento com o cliente desde o primeiro contato. Então, a gente viu que a nossa função é observar o cliente, observar o estilo do cliente, o cliente talvez se sentir bem com o cliente que conversa, vai nos contar uma história no meio do caminho, tudo mais, e a gente vai decidir nesse meio tempo qual vai ser a melhor abordagem, a melhor forma de tentar fazer esse cliente fechar com a gente. Pessoal, próximo ponto para a gente poder fechar o funil de vendas, é claro que a gente ainda tem matérias para abordar no nosso curso, mas para fechar o funil, nós temos o pós-vendas. Então, pós-venda seria toda a interação entre cliente e vendedor após a conclusão da venda. O cliente acabou de assinar o contrato, bateu o martelo, a partir de agora já é pós-venda. Essa é a consciência que nós temos que ter. Pós-venda não é depois que a gente recebe o produto, não. O cliente está na loja ainda, ou está em contato com você ainda, se tiver comprado com você via online, de outra forma, você ainda está em contato depois que ele fez confirmação, pagou, isso já é pós-venda. Vamos lá. Então, pós-venda é um conjunto de estratégias aplicada após a conclusão da compra com o objetivo de trazer uma melhor experiência para o cliente e trazer fidelização. Então, um bom atendimento depois da compra já ajuda a fidelizar esse cliente. Então, vamos lá. O pós-venda compreende as ações realizadas junto ao cliente após a finalização de uma compra. Inclui orientações sobre o uso e instalação, serviço de manutenção, oferta de itens adicionais e pesquisa de satisfação. Seu propósito é melhorar a experiência de compra, aumentando a confiança do público da empresa e manter um relacionamento duradouro. E vamos lá, gente, esse ponto aqui é muito importante. O cliente comprou de você, você acabou de assinar com o cliente e não deu atenção para o cliente, você está sendo um pós-venda ruim. Ok? Virou as costas para atender outra pessoa. Não. Você vai acompanhar esse cliente totalmente. Você retira o produto na hora, até retirar o produto, vai parabenizar ele pela compra, vai agradecer ele pela confiança, pela oportunidade. Gente, até hoje, todo cliente, na hora que eu termino de pegar meu produto, eu agradeço meu cliente pela oportunidade que ele me deu, pela confiança que ele teve em mim, na minha equipe. Isso aqui é muito importante para a gente poder fazer. Todo cliente gosta, isso é algo que traz até uma certa humildade da nossa parte em relação ao nosso cliente. Então vamos lá, ainda sobre pós-vendas, sobre os seus objetivos. Então, eu tenho um objetivo que é melhorar a experiência do meu cliente, que é garantir que o cliente seja satisfeito após a aquisição do produto. Nós temos o objetivo também de construir confiança, que é reforçar a relação entre o cliente e a marca. Nós temos que identificar o comportamento, que é entender como é que o cliente interage com a empresa, e nós temos que fidelizar, que é promover a retenção e lealdade dos clientes. Então vamos lá. Quando eu tenho um bom atendimento com o cliente após a compra, eu vou conseguir fazer tudo isso com o cliente. Então, eu vou melhorar a experiência dele, ele vai confiar mais na empresa, ele vai ver que a gente dá atenção para ele depois que ele compra. Se ele tiver algum problema, que a gente resolve o problema. Eu vou conseguir identificar o comportamento então, através de pesquisa de satisfação, entrar em contato com o meu cliente, ver qual foi a experiência dele com o produto. Eu vou conseguir fidelizar esse cliente para ele voltar e indicar os amigos dele. Vamos lembrar, a indicação é essencial para a nossa empresa, para a gente investir menos em marketing, já ter uma venda mais direta. E vamos lá, sobre os tipos de pós-venda. Então, tem um pós-venda ativo, que é quando a empresa ela entra em contato com o cliente, oferecendo cartão, cupom de desconto, oferecendo qualquer benefício para esse cliente poder comprar mais, ok? Ou também solicitando feedback do cliente.
E nós temos o pós-venda receptivo, que são canais que a gente gera para atender o nosso cliente caso ele queira falar com a gente depois da compra. Então, esses são os dois pós-venda. Então, é um ativo, quando eu procuro o cliente, ou o passivo ou receptivo, que é quando o cliente nos procura. Qual que é a importância disso? Então, isso diferencia a empresa dos concorrentes. Não são todas as empresas que têm um bom pós-venda para poder falar. Então, por exemplo, esses dias eu precisei entrar em contato com uma grande empresa. Eu já segundo problema que eu tenho com essa empresa. É uma grande empresa que vende o setor da internet, que é excelente, compra através de aplicativo. Tive problema na minha compra, não consegui falar com o humano, não resolver meu problema. Todo jeito que eu entrava, eu caía de novo no robô que me dava uma resposta que eu não queria. Resolveu esse problema? Eu colocava lá não, me dava as mesmas opções de novo. Então, ou seja, já estou vendo que é uma empresa que, se eu tiver problema na compra do produto, a única opção que eu tenho é fazer uma devolução do produto depois que eu receber a mercadoria que não me atende. Então, complicado. Isso aí já descredibiliza a empresa. Vamos lá, o que mais? Então, diferencia a empresa do mercado, sendo para o bem ou para o mal, fortalece a relação com os clientes, contribui para a fidelização e o sucesso do negócio. Lembre-se que o pós-venda é uma etapa crucial para manter clientes satisfeitos e construir reputação positiva para a marca. A gente não pode esquecer disso. Manter o cliente, conhecer a experiência e construir uma boa reputação para a empresa. Nesse momento é o momento que a gente está cumprindo o que a gente prometeu. A gente falou que o nosso produto é assim, que a nossa equipe atende de tal forma. Então agora a gente está cumprindo tudo que nós, como vendedores, falamos e fizemos. Claro que muitas vezes nas nossas empresas nós vamos ter uma equipe só de pós-venda, que ela realmente é voltada para atender o nosso cliente, para acompanhar o nosso cliente. Mas é interessante também que o próprio vendedor faça pelo menos um contato com o cliente, ouça a voz, para poder entender como é que foi esse processo. E quais que são datas interessantes para lembrar desse cliente? Então vamos lá, a gente pode lembrar do cliente no aniversário, nós podemos entrar em contato com o cliente no caso de assistência técnica, para ver se ele precisa de assistência. Toda vez que as vendas caem um pouco, eu pego meu telefone, ligo para os clientes que têm mais de 6 meses de comprar e pergunto se eles precisam de assistência técnica, no caso dos 5 anos de garantia. Então é o seguinte, todas as vezes eu arrumo assistência para fazer, sempre. E todas as vezes eu venho. Porque eu vou lá, faço uma assistência para o cliente aproveita e faz um orçamento. Ou, às vezes, não estou precisando de arrumar nada não, você fez lá, está ótimo, mas estou precisando de um produto novo. É excelente esse tipo de contato. O que mais? Saber qual tem sido a experiência do cliente com o produto. Ligou para saber qual que é a experiência também, isso pode gerar novas vendas. É muito importante. Pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Dentro do nosso funil nós vamos fechar com essas informações e agora os nossos próximos vídeos vão ser muito interessantes, eles vão abordar rapport, vão abordar liderança, vão abordar também comportamento. Até breve.